A gente ouve falar muito de tecnologia, de inovação. Mas aí, você já parou para pensar o quanto a tecnologia e a inovação estão envolvidas e fazem a engrenagem da nossa vida? Pois bem, e tem algumas pessoas que têm resistência nessa questão de tecnologia, de inovação, falamos muito disso, mas hoje o nosso bate-papo é muito diferente, de uma forma bem clara, de uma forma simples, porque está com a gente um expert nesse assunto, Douglas Batista, que vem de longe, rapaz. Ele chegou agora, vem lá do Paraná, de Pato Branco, para bater esse papo com a gente. Ele que é consultor credenciado do Sebrae, está fazendo a região aqui. Ele atende várias incubadoras, centros de inovação aqui da região. Vamos falar de todos. A gente vai falar também do projeto Garage, assim que fala, da UNOESC. Vai falar da questão das incubadoras, o que é uma incubadora, o que é incubadora aqui de Luzerna. E também o que é o ecossistema de inovação que tanto a gente fala, mas hoje a gente vai bater um papo de uma forma bem tranquila, forma bem clara que todo mundo vai compreender. Meu amigo! Boa tarde! Seja bem-vindo a Luzerna! Obrigado, Cidinha. Uma alegria estar aqui com você. Poder compartilhar um pouco aí de conhecimento e experiência aí que a gente tem na caminhada. De que gente que tu é? Então, vamos lá. Só para dizer, na verdade eu nasci em Medianeira. Eu vou puxar só um pouquinho aqui, pode continuar. Tranquilo. Eu nasci em Medianeira ali, né? Sempre estive no Paraná. Medianeira fica no oeste do Paraná. E aí ali fazem mais ou menos 18 anos que eu moro em Pato Branco, no sudoeste. Uma cidade muito bacana, assim, que eu aprendi a conviver, a amar e tem ali todas as raízes agora, né? Agradecer a Geisa que fez o contato, cara. Ele veio lá de Pato Branco para conversar comigo, cara. Olha, é isso aí. Tô mais importante que o Roberto Carlos, praticamente, meu amigo. Que maravilha. Tem tá quantos aí. anos? Tu é novo? Eu tenho 31 anos, né? O pessoal me dá menos, mas é 31 mesmo. Que legal. Meu amigo, ecossistema de inovação. Quando a gente fala de tecnologia, para quem que é esse assunto que está nos assistindo aí? A gente sabe que nós temos jovens, bem jovens, jovens mais idade, meia idade. Tem muito público de maior idade, da melhor idade também que assiste a gente. Para quem que serve a tecnologia e a inovação? Legal, eu gosto muito de começar, Cidinho, explicando um pouquinho sobre o que é inovação, né? Porque às vezes quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente pensa, puxa, toda inovação é tecnologia é inovação, mas na verdade não. Quando a gente fala assim de tecnologia, realmente o que seriam realmente os aparelhos, os dispositivos, coisas que são realmente desenvolvidas e inventadas, né? E aí nós entramos na questão da inovação. E quando a gente pergunta para alguém, olha, o que você acredita que é inovação? As pessoas falam, é algo novo, é algo assim que veio para trazer melhoria, enfim, e realmente é mais por essa linha, sabe? E aí também é importante trazer uma diferenciação entre criatividade e inovação. Eu ia falar, tem uma diferença. Tem uma diferença. Por quê? Porque vou começar pelo ser criativo, né? O ser criativo é você encontrar uma forma nova, uma forma diferente de fazer alguma coisa. Mas quando nós falamos de inovação em si, a gente sempre tem que trazer junto o elemento do impacto. Então, assim, não necessariamente que uma coisa criativa vai gerar algum impacto, mas inovação é você criar algo novo, algum processo, alguma questão organizacional, marketing, enfim, né? Existem várias definições, mas você olhar para isso e gerar um impacto, gerar uma mudança, seja em um problema, na vida das pessoas, né? A gente sempre fala que a essência da inovação em si é você resolver um problema que importa, você realmente olhar para esse problema de várias formas para buscar realmente uma solução que seja efetiva. E Larry Kelly, que é um dos autores que fala sobre inovação, ele fala para encontrar uma solução elegante. Que legal. Então passa muito por isso, assim, a inovação e tecnologia, né? E aí, tu me perguntou um pouquinho sobre ecossistema de inovação, né? Então, quando a gente fala de um ecossistema, né, a gente fala sobre vários atores, várias ações, né, aquilo que a gente vê muito desse conceito da biologia, né? Eu ia falar, eu vou ser sincero contigo. Fala. Quando eu vi a primeira vez que o pessoal começou a falar de ecossistema, de inovação, falei, mas tá errado essa frase aí. O eco a gente pensa que é meio ambiente, Exato. que é ecologia. Exato. É porque quando a gente tem ecossistema, a gente está muito atrelado lá, a cadeia alimentar, né? Sim. Cada um no seu lugar lá, então as árvores, as plantas, enfim, tudo que gira ao redor e faz um contexto acontecer, né? Perfeito. E quando a gente fala de um ecossistema de inovação, a gente vai falar desse contexto, onde existem vários atores, diversas pessoas, entidades, instituições, empresas, que justamente formam um ciclo. E esse
ciclo é um ciclo que puxa para a inovação. É um ciclo onde existem vários vieses nesse processo, mas o principal é como nós podemos usar a inovação dentro de um certo contexto, seja municipal, seja regional, estadual, nacional, enfim. A gente gera um contexto para que novas empresas possam ser geradas, para que gere conexões, sabe? Então, o conceito de ecossistema de inovação, ele passa por isso. Entendi. Então, essas entidades, esses atores integrados para realmente gerar esse impacto que nós falamos agora há pouco de inovação. Às vezes a gente tem alguma ideia que parece ser maluca. Uhum. E talvez essa ideia, se colocada em prática e adaptada no regramento, né, ela lapidada, ela vai facilitar a vida das pessoas, talvez salvar vidas, quem sabe. É isso aí, é muito legal porque quando a gente fala em geração de ideias, nós estamos aqui, né, a Luzerna, na ITL, né, que é a incubadora, né, a gente também ouve muito falar sobre incubadora, né, sobre esses atores, né, os ecossistemas, esses ambientes de inovação, melhor dizendo, e é justamente isso, né, a palavra incubadora também nos remete um pouco à questão lá do quando o bebê nasce, né, fica na incubadora lá até ganhar todo, né, o processo lá que precisa, e aí quando a gente fala de ecossistemas de inovação, nós também temos um ciclo, sabe? Então, a gente tem assim, quando a gente fala, tu deu o exemplo aqui de gerar uma ideia, criar um negócio, enfim. Então, geralmente, essas ideias, elas surgem de instituições. Então, a gente tem instituições de ensino, né? Ensino superior, enfim. Aí, a partir desse processo, né? Então, até o Sebrae, né? A empresa que eu trabalho, né? A gente faz muitos eventos de inovação. Sim. Então, você deve ter ouvido falar já de Ideaton, Hackathon, Startup Weekend, que são eventos que nós chamamos de fomento de inovação. Ou seja, geralmente eles têm o público lá, ele passa por um processo onde eles geram ideias. E aí, a partir desse processo de gerarem ideias, nós temos um processo que nós chamamos da jornada da inovação. Então, ele gera a ideia. Então, depois que o bebê nasce, né? A gente tem esse processo de incubação. Podem acontecer também a pré-incubação, que é, por exemplo, eu tenho uma ideia e a pré-incubação me ajuda nos passos iniciais, que é justamente tirar a ideia do papel, criar protótipos, fazer um processo de validação, sabe? Aí, depois da pré-incubação, nós temos a incubadora, que é justamente esse processo que ajuda o empreendedor a criar o seu primeiro modelo de negócio, criar suas primeiras versões de negócio, e aí ajuda nas vendas. E aí, se a gente for estender um pouquinho aqui, a gente vai encontrar as aceleradoras, que são justamente, elas entram dentro de um contexto onde a empresa já está madura, já está faturando, já tem, né, ali a sua recorrência de valores, enfim, e ela precisa expandir. Sim. Então, nesse processo de expansão é onde entra uma aceleradora. Geralmente, nós temos aceleradoras que são focadas, que são de temas, por exemplo, tem aceleradoras no Brasil de educação, a parte de energia, enfim, que são empresas que ajudam essas empresas, sabe? Então, assim, esse pequeno ciclo que eu te falei agora, esse é um dos contextos de um ambiente de inovação, um ecossistema de inovação. Então, conexão de vários pontos para ajudar o empreendedor a realmente vender mais, crescer com sua empresa. É a primeira vez que está em Luzerna? É a segunda vez que eu estou aqui. Eu vim na semana passada ali também, visitei aqui a incubadora. Opa, que legal. Visitei o museu aqui também. Viu o museu, que legal. O que tu achou de diferente na nossa incubadora de Luzerna? O que você achou de diferente? Então, eu achei muito legal porque, né, até a Geisa, né, do Sebrae, estava me contando um pouquinho sobre a história, né, então aqui do próprio prédio aqui da onde estava. Então, eu achei muito legal essa mistura, né, da história em si com essa questão da inovação mesmo, né, com as empresas. As pessoas às vezes falam, mas algo pensado tão futuro, algo tão tecnológico, num prédio antigo. E é uma mistura gostosa. Não, muito legal, assim, sabe? Até olhando aqui, né? Até a natureza, enfim, esse ambiente é legal, né? Muito legal. Tem uma frase muito legal que fala, né? Que pra gente conhecer o futuro, a gente precisa conhecer o passado, sabe? Ótimo. Então, assim, quando a gente olha pro passado, a gente vê, por exemplo, as inovações que nos trouxeram até aqui, as mudanças, sabe? Que aconteceram no mundo, a gente consegue olhar e pensar, puxa, e aí, o futuro, o que vem, sabe? Então, olhando para padrões, para ações, a gente consegue já ter uma ideia disso. Então, é muito legal ter essa mistura aqui, é muito bacana porque quando a gente fala de inovação, tem uma coisa legal, a gente sempre fala assim de um repertório. Ou seja, quanto mais repertório você tem, quanto mais experiências, lembranças, isso traz insights para você, sabe? Traz ideias diferentes. Então, se a gente ficar focado só no nicho, só no ambiente, só não sei o quê, enfim, a gente acaba meio limitando o nosso pensamento, sabe? Então, e aí a criatividade, né, que eu falei antes, ela dá os insights, dá a luz à criatividade,
criatividade, para a partir disso você usar para inovação e gerar novas coisas. Falar em incubadora, muitas pessoas não conhecem, falando dessa questão de tecnologia, esse ecossistema de inovação. Olha, nós estamos fazendo esse podcast diretamente da Incubadora Tecnológica de Luzerna, a ITL. Também temos aqui na região uma incubadora muito legal, incubadora parceira também, a Incubadora Tecnológica de Erval do Oeste. Aí tem o Hub, é isso? Hub de Inovação, exatamente, da UNOESC. Também temos o Polinovale, que também possui a incubadora Joaçaba. 2IAD, incubadora de Água Doce. O Centro de Inovação de Videira, Dante Martorano, é isso? Que legal. E também aqui as universidades parceiras como o IFC, o Senai, o Senac, a Uniarp e o Sebrae, é claro, né, meu amigo? Que legal bater esse papo contigo, Douglas. Douglas, vamos falar da resistência de algumas pessoas. Para a gente entrar nesse assunto, vou falar o seguinte. Uma idade mínima e uma idade máxima, porque a gente convive muito com o IFC, por exemplo, aqui em algumas salas, nos bate-papos, e a gente vê essa mistura da gurizada nova, lá se formando cheio de sonho e ideia, e aí vem o pessoal de idade já, né? Aí com mais de 50, 60 anos, as pessoas que estão ali acompanhando, e essa conexão que é gostosa demais. Queria que você falasse pra gente, para quem serve a tecnologia e para quem talvez não serve mais. Tem isso? Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala de inovação, dos elementos de inovação que a gente mais preza para gerar novos negócios é a diversidade. Por que eu falo isso, né? Eu já vi, assim, adolescentes de 13 anos, né, criando startups, né, vendendo, enfim, assim, bem grande. Já vi idosos também criando negócios, pensando, sabe? Mas o caminho ideal, a tecnologia, a inovação em si não tem idade, sabe? E quanto mais diversa for a visão, melhor. Então, você pega, por exemplo, uma coisa que é um dado, né, aqui do Brasil, né, a gente vai ter uma população de idosos gigantesca, né, daqui a alguns anos, e é realmente algo que preocupa, né, todo aí o governo, enfim. Então são coisas que precisam ser feitas. Só que, por exemplo, olha que interessante, para você pensar agora aqui, pegar um horizonte ali de 30 anos, ok, você quer criar um negócio para esses idosos, o que você precisa? De idosos. Você precisa então ter, por exemplo, esse público entender com você, a realidade deles. entender a realidade, sabe? Então tem muitas empresas hoje que estão contratando pessoas mais velhas, empresas que estão contratando pessoas mais novas, justamente gerando essa conexão para que você possa realmente construir negócios para todos, sabe? Legal. Porque é muito interessante, de alguma forma, eu sempre falo assim, vamos pegar o exemplo do WhatsApp, né? O WhatsApp, se você pegar, é uma ferramenta universal. Então, você tem desde a criança lá, né, que usa, até o idoso que usa, sabe? Então, minha avó estava com ela esses dias, né? Então, ela usando o WhatsApp, enfim, me ajuda aqui, ela instalou o WhatsApp Business no celular dela, fui lá, arrumei pro normal, e aí, mas você analisa, eles usam, entende? Sim. E por que eles usam? Porque faz sentido para eles utilizar aquilo, porque é uma ferramenta que facilita. Então, quando você olha por esse aspecto, assim, por mais que tem uma ferramenta aqui tecnológica aqui que eu acho que idoso não vai usar. Puxa, mas se você tiver uma funcionalidade, se você tiver uma usabilidade que a gente fala, uma interface ali que seja propício para eles usarem e se gerar valor para eles, eles vão usar, entende? Com certeza. Então a tecnologia ela não tem idade, sabe? A inovação não tem idade. Quanto mais diverso, melhor. Quanto mais opiniões, visões diferentes, sabe? Esse é o princípio da inovação. Você ter visões, né, diferentes para você conseguir solucionar problemas. Quem está vivo, está no planeta Terra, depende de tecnologia. Exatamente. Não vive sem. Só quem está em outro universo não utiliza mais. Que legal, porque quando a gente fala tecnologia, principalmente o pessoal de mais idade, vem a ideia, o celular. Olha, hoje tem os aplicativos aqui, mas a tecnologia está no nosso respirar. Daqui a um tempo, a questão do ar, da água, tudo é tratado. Se a gente recebe água aqui onde a gente está tomando, é porque tem algum equipamento que... Exatamente. Nesse momento tem alguém estudando para fazer ser mais rápido, ser mais ágil, os sistemas. A gente está transmitindo esse podcast. Quem diria, se a gente voltasse lá no tempo, há quantos anos atrás, falasse, olha, um dia a gente vai poder gravar em imagem, transmitir em tempo real para milhões de pessoas, para o mundo inteiro. Esse podcast ele é mundial, o pessoal vai poder assistir o mundo afora. Que curioso que é isso, né?
tá no nosso respirar do dia a dia. Exatamente, né? A tecnologia, né? A inovação em si está em tudo, né? E acho que ela persiste justamente por isso, porque ela resolve problemas, sabe? Então, porque tem ali um intuito, tem, né, realmente um foco e assim, melhora a vida do cidadão, melhora a vida da pessoa, a qualidade de vida, Tudo fica mais rápido. Exatamente. Então, existem muitos estudos que falam sobre isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, assim, vamos pegar a questão de longevidade, entende? O quanto hoje um ser humano vive, sabe? Então, assim, claro, questões de saúde ajudam muito nesse processo, mas a gente tem questão de alimentação, a gente tem várias questões aí de facilidade, comunicação, enfim, né? Que, por exemplo, a informação sobre saúde chega para as pessoas porque tem internet, tem rede, enfim. Então, isso é muito interessante, né? Então, você pensar que todo esse ambiente que nós vivemos está cercado por tecnologia e, de alguma forma, nós dependemos dela, né? E a humanidade vem trazendo essa dependência, por quê? Porque vem melhorando cada dia a vida das pessoas. Posso te pôr numa saia justa? Vamos lá. Vamos lá, você não pode correr, Douglas. Ó, assim, bem resumidão. Eu quero que você avalie 3 pontos positivos, mas também quero 3 pontos negativos. Da tecnologia? Da tecnologia. Vamos lá, vamos começar pelos negativos. Pelos negativos? Negativo, para nós fechar bem. Vai lá. Primeiro. Não, legal. Então, assim, ó, tentando ser direto, mas nem tanto, né? A gente pega o acesso à tecnologia hoje, né? Então, assim, é uma coisa que nós precisamos muito, de alguma forma, aumentar o acesso, porque hoje 40% da população brasileira não tem um acesso à qualidade, então isso impede eles, assim, de ter todo o acesso que nós temos. Então, primeiro ponto, né? Tentando ser bem objetivo, né? Tem mais 2, cara. Precisa melhorar. A gente vem a segunda questão, hiperinformação. Então, com a questão da internet, tecnologias, enfim, a gente vê um mutirão, assim, sabe, de informações chegando que a gente não consegue avaliar se realmente são verdadeiras ou não. Então, isso pega toda a população. 3. Terceiro ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso precoce à tecnologia. Então, quando a gente pega questões de crianças, a gente pega a questão de adolescentes ainda, né? Eu falei agora um pouquinho sobre a questão da desinformação, a quantidade de informação. Então, isso ainda é uma questão que nós, como acho que cultura mesmo brasileira, nós não temos uma maturidade de entender quando nós podemos dar o acesso à tecnologia a crianças, e porque elas também não têm essa maturidade, sabe? Então, acho que precisa ainda ter esse passos a mais para a gente conseguir ter uma cultura que seja uma tecnologia saudável para crianças e adolescentes. Ótimo. Antes de ir para os positivos, que daí tá fácil, né, Douglas? Queria que você falasse como é que o Sebrae hoje, vocês fomentando tudo isso, né? A gente sabe que agora vem a escola em tempo integral em algumas séries decisivas, a questão dos cursos técnicos. Por exemplo, aqui na cidade temos o IFC, temos o Senai. Eu sou muito parceiro nas divulgações. Hoje está difícil a gente conseguir atrair de tanta oferta que tem, né? A gente não consegue mais brilhar o olho da garotada para embarcar na questão dos cursos técnicos. Queria que você falasse para a gente, você que está no dia a dia, você respira essa questão de tecnologia e inovação. Até que ponto que a gente pode estar dosando essa questão de focar o aluno totalmente nessa parte de tecnologia e inovação e a parte dela viver também, de ter um tempo desconectado também. Como é que vocês avaliam isso? Muito legal. Se você pegar os últimos estudos aí a respeito da educação, né, a nível mundial, existe um movimento agora de vários países, né, estados, enfim, que eles estão proibindo o uso de celular dentro de sala de aula. Então, esse é um movimento que até, acho que, se não me engano, o governo do estado do Paraná tem feito alguns movimentos nesse sentido, sabe? E quando a gente olha para essa dosagem que você comentou, e até comentei um pouquinho antes, né? Ele realmente é um desafio, porque hoje a gente tem um excesso, eu falei antes, né, de informação, um excesso de coisas, enfim. Então, nós tivemos já, se a gente for falar, por exemplo, a questão dos cursos técnicos, né? É uma realidade que nós estamos vivendo, né? Com as instituições públicas, por exemplo, particulares também, mas o fato de, às vezes, o próprio aluno estar se desconectando um pouco dessa realidade, da própria graduação, sabe? Dessa busca pela questão técnica. E isso vem muito, assim, por causa de uma cultura globalizada, né, que nós temos. Então, de alguma forma, hoje, não era como antigamente, né? Porque antigamente nós tínhamos, bem dizendo assim, o monopólio da informação, do conhecimento estava dentro das instituições, entende?
E hoje, esse processo não. Hoje nós temos acesso a todas as informações que nós quisermos, entende? Com qualidade? Não sei. Mas nós temos acesso à informação. Então, hoje, de alguma forma, o aluno, né, o jovem ali, ele tem um pouco dessa da independência, sabe? Da busca da informação. Só que, ao mesmo tempo, ainda falta uma maturidade dessa geração, Vem dessas tudo muito pessoas. rápido. Exatamente. Sobre, cara, como utilizar essas informações, sabe? Porque hoje, então se eu tenho o exemplo do Mark Zuckerberg, de uma estrela, assim, do empreendedorismo, que largou a faculdade lá na graduação, não sei o quê, enfim, para criar o Facebook, né, Meta hoje. Nossa, agora eu vou fazer isso. Eu não vou fazer faculdade para mim ter fazer a mesma vida que ele, sabe? Mas, gente, isso é 1 em 1 milhão, entende? É um passinho. Exatamente. Então, assim, raras exceções, são exceções, na verdade, né? Essa questão. Então, hoje, o aluno, assim, eu acredito hoje que nós precisamos continuar com um incentivo dessa questão do processo de educação, passando, né, ali por todos os níveis de educação, graduação, enfim, porque, querendo ou não, hoje, a graduação, né, as instituições de ensino te dão um conhecimento estruturado e um conhecimento geral do processo, sabe? Então, assim, a gente precisa encontrar é um desafio, na verdade, do mundo todo, encontrar um equilíbrio entre, né, o excesso de tecnologia e a questão do aprendizado, né, até porque o que está acontecendo hoje é uma coisa que não aconteceu sempre na história, entende? Sim. Então é uma história recente dessa tecnologia estar em todo lugar, estar acessível. Então a gente vai ver muitos resultados do que está acontecendo, né? Um dado bem interessante, assim, né? Um pouco triste, mas enfim, ele fala que os nossos adolescentes e jovens de hoje é uma geração que, pela primeira vez na história, é uma geração que tem menos capacidade de conhecimento, de raciocínio do que a geração dos pais, entende? Então é uma geração que é menos inteligente, por assim dizer, porque pegou uma transição ali, né, de tecnologia, enfim, e aí foi aquele processo, como é que vão fazer, como é que não vão fazer, sabe? Então, eles têm estudos que falam isso. E aí, a geração que está vindo hoje é uma geração realmente hiperconectada, né? Então vai nascer nesse processo já, e a gente hoje está falando de inteligência artificial, né? Que é um outro assunto aí que dá mais 3 horas de conversa. Nossa. Mas a geração que está vindo, eles falam que é uma geração inteligente, mais do que essa geração que está agora, sabe? Então a tendência é que lá os bebês, as crianças pequenas aí vão, assim, serem gestores desses a hoje que estão, né, como adolescentes e jovens, sabe? É que veio muito rápido, né? E talvez as pessoas tivessem precoce, né? Exatamente. Vamos lá, vou facilitar para você agora. Vamos. Curto, 3 pontos positivos. Não, legal. Assim, quando a gente fala de tecnologia, não dá para não dizer produtividade, entende? O quanto a questão da produtividade, assim, no contexto mundial melhorou, sabe? É muita coisa, né? Então, vou ser bem direto a resumir aqui, mas a questão da conectividade, né? Assim, como a gente falou agora, né? Então, a gente está conectado aqui através, né, da plataforma com o mundo todo, sabe? Então, esse acesso à informação, ao mesmo tempo, né? Falei da quantidade grande de informação, que é um ponto negativo por causa da curadoria, de você saber o que acessar, não saber, né? Por causa dessa maturidade digital. Mas, assim, também nos permite se trazer essa conexão, né, com o conhecimento de uma forma extremamente ágil, né? Que, inclusive, eu traria, né? Além da produtividade, além da questão da conexão, do conhecimento, enfim. Cara, eu acho que é muita coisa, mas a agilidade do processo, sabe? A gente ter, assim, desde a que eu falei da produtividade, a conectividade, que são pontos, né, que trazem ali estão bem correlatos, né? Então, se você olhar, assim, existe um dado que fala que a gente passamos por mais transformações tecnológicas dos últimos, sei lá, 50 anos do que nos últimos 500 anos, sabe? Então, essa capacidade, né, de realmente da velocidade da informação, ela é uma coisa que para nós é muito bacana. Inclusive hoje, né, eu estava lá em Pato Branco, nós fomos visitar uma empresa chamada Hynix, lá em Pato Branco. É uma empresa gigantesca de eletroeletrônico, e eles vão começar a produzir, na verdade, um supercomputador em parceria com a Índia. Então, esse ali estavam explicando lá da capacidade, assim, eu nem sei falar, assim, né, sei lá, não lembro agora, mas, assim, é uma coisa que é absurda a capacidade de processamento do computador, sabe? Então, se você olhar em tudo que a gente tem vivido nos últimos anos, assim, essas mudanças são mudanças que nos dão mais, né, produtividade, né, conhecimento e agilidade em todos os nossos processos. Eu ia falar, inclusive, está na pauta aqui, a Geisa falou para perguntar para ti.
a questão da região ali de Pato Branco, as suas particularidades, o polo de tecnologia. A gente sabe que, apesar de a gente estar bem avançado hoje, né, aqui mais na parte interior do Brasil, né? Mas nas cidades maiores, né, também tem essa parte. O que você avalia como positivo? Como é que tá lá? Algo que você percebe que aos poucos vai chegar para cá também. Legal. Uma coisa que, assim, eu falei antes, né, do ecossistema de inovação, né? E uma coisa, você falou de resistência também. Então, para conectar esses pontos, né, quando a gente fala de ecossistema de inovação, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um ecossistema, ele é codependente dos atores, das instituições, entende? Então, são as instituições que fazem. Exatamente. Né? Então, um trabalho que nós temos muito forte lá em Pato Branco, né, que boa parte disso é puxado pelo Sebrae, é essa conexão entre os diferentes atores. Então, nós temos instituições de ensino, nós temos o poder público, nós temos as empresas, nós temos as startups, nós temos os órgãos de fomento, né, as instituições também, né, como o Sebrae, enfim, que estão nesse processo. Então, hoje, né, inclusive hoje, né, antes da visita lá da empresa, nós estávamos na reunião do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, sabe? Então, o que é esse conselho? Então, justamente, são as pessoas que representam essas instituições que eu comentei agora, que pensam o futuro, sabe? Que pensam as ações. Então, nós temos um trabalho muito forte do Sebrae também, que é o ecossistema local de inovação, que é um trabalho onde a gente tem indicadores, metas, sabe? Então, essa questão de você fazer um planejamento que seja intencional para onde a nosso direcionamento de tecnologia, direcionamento de inovação, para onde ele vai, entende? Quais são os profissionais que nós precisamos formar? Quais são os profissionais que nós precisamos conectar, entende? Então, Pato Branco hoje realmente ele tem uma... ele é um diferencial, assim, sabe, dentro do estado do Paraná, tanto que a Pato Branco, a cidade, ela é reconhecida como a capital tecnológica e inovadora do Paraná. Olha só. Nós temos lá, né, um grande movimento, né, em questão de números de startups, por exemplo, né? Pato Branco se não me engano, a terceira ou quarta em números absolutos de startups, né? Mas quando a gente fala de per capita, é a primeira do Paraná, sabe? Então, o ecossistema lá como um todo, a gente pega lá Pato Branco, Beltrão, Dois Vizinhos, né? Palmas, Realeza, né? Barracão, União da Vitória, toda uma região ali, né, do sudoeste do Paraná. O ecossistema ali do sudoeste, ele ficou em segundo lugar dentro do Prêmio Nacional de Inovação, né, para regiões de pequeno porte, sabe? Então, assim, já houve um trabalho, né? Falei agora há pouco sobre a intencionalidade, né, de você realmente direcionar. Então, houve um trabalho de vários anos já atrás, sabe? De, por exemplo, vamos trazer realmente aqui, nós temos a UTFPR, né, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós temos, né, as empresas, enfim, temos o poder público. Então, quando você tem esses entes, né, essas instituições organizadas, esses ativos tecnológicos que têm uma mesma linguagem, que têm o mesmo objetivo, a coisa anda, sabe? Sim. E é uma coisa que eu tô vendo acontecer aqui também, né? Tive a oportunidade de estar aqui na incubadora, né, semana passada, fui ali em Herbal, ali, né, Joaçaba, né, visando pós de inovação, né, estou trabalhando, fazendo um trabalho ali com a UNOESC, sabe? Então, assim, olhar para tudo que está sendo feito aqui, realmente esse é o processo, sabe? Sim. Assim, tu comentou de barreiras, né, eu acho que é uma coisa que nós precisamos quebrar, entende? Pensar aqui, vou te dar um exemplo, né, da nossa região. Pato Branco tem uma cidade próxima lá que também se destaca muito, uma cidade que está crescendo muito também, que é Francisco Beltrão. Sim. E sempre, culturalmente, Pato Branco e Beltrão existe uma rixa, entende? De Pato Branco é maior que Beltrão é maior que Pato Branco, enfim, né? Ninguém até quer ficar para trás. Exatamente, Pato Branco até já teve a Bozena, né, num programa, né, aí da TV Globo, enfim, que tinha esse personagem que sempre falava de Pato Branco, falava de Beltrão, enfim. Então essa rixa, ela acontecia muito, né? E aí, uma das intenções que nós falamos, olha, gente, em relação à questão de ambiente de inovação, nós precisamos nos unir. Sim. Nós vamos olhar para isso e pensar, cara, porque nós como região, a gente compete com cidades como Maringá, né, Londrina, né, Curitiba. Então, olha o potencial, a quantidade de habitantes que eles têm, e a gente olha para nós e a gente, como uma cidade de 90 mil habitantes, quer, sabe, tipo, brigar com cidades gigantescas, sabe? Então, a gente tem que olhar para o lado e pensar, puxa, vamos somar forças? Vamos aqui unir, sabe? Tanto é isso que você pega, né, citei aqui Maringá e Londrina, são duas cidades assim que também, né,
existe esse processo de competição, mas lá eles têm um pacto pela inovação, sabe? Então, assim, puxa, vamos andar junto. E é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de competitividade, assim, em relação ao município, né, essa questão mais pública do processo, a gente tem que olhar para o lado e pensar, gente, a gente precisa se unir como região, sabe? Com certeza. É que nem aqui. A nossa região acontecia, porque hoje se quebrou muito esse paradigma. Hoje Legal. o pessoal caminha junto. Nós temos as 3 cidades irmãs aqui, Joaçaba, Erval e Luzerna. E o pessoal falou, poxa vida, nós vamos caminhar junto. O que eu acho muito legal hoje, essa questão da tecnologia e inovação, aí tu volta na frase lá, né, que tamanho não é documento. É isso aí. Vai do potencial e do incentivo. E principalmente o que você acabou de citar agora. A gente percebe, eu trabalho muito com a CDL, a gente tem essa questão de mas a cidade lá é maior, o pessoal vai lá comprar e não... Né? Hoje tem internet, o pessoal te entrega. O que acontece? Quando a gente se encontra, nas nossas reuniões da CDL, eu falo, gente, hoje não tem mais competição aqui do lado, ou vizinho, ou teu concorrente na cidade. Hoje o pessoal está entregando em poucas horas, praticamente, aí uma mercadoria que você compra na internet na sua casa. Ou a gente embarca e vai junto, ou a gente fica para trás. As pessoas não vão mais dar um passo atrás e querer retroceder. Né? É gostoso, tu tá lá, tu compra no aplicativo, vamos vender também. Eu acredito que esse seja o caminho que hoje a tecnologia e a inovação traz. Ele traz oportunidades, mas de uma forma muito ampla que tá qualquer um. Sim. Basta você embarcar e querer caminhar junto. Eu tenho a prova aqui quando eu decidi colocar aqui na ITL, na incubadora minha empresa. Gente, o pessoal me recebeu de portas abertas aqui com a maior. E a proporção de negócios que me proporcionou aqui dentro, né? Gerando essa conexão. E o Sebrae faz um trabalho fantástico, que é esse incentivo. E é uma forma igualitária. Basta você querer dar o pontapé inicial. Queria que você falasse sobre isso. Não, é sobre isso mesmo, sabe? Começando ali que você falou sobre a competitividade. A competitividade, ela é mundial, né? Você pega ali hoje, então, você pode realmente comprar um produto, né, de qualquer lugar do mundo. Alguém lá de outro país vende aqui em Luzerna, mas alguém de Luzerna pode vender lá em outro país. Exatamente. Também. Então, e aí a gente olha mais ainda para esse papel da inovação, sabe? Esse papel de você ser um empreendedor, de você se conectar com outros empreendedores, sabe? Né? E o Sebrae, o cerne dele é esse, sabe? Então, o Sebrae hoje, né, ele tá, né, em todo o Brasil, enfim, é uma instituição assim que o foco do Sebrae é justamente ajudar, né, o empreendedor, né, ali a desenvolver o seu negócio, né? Tanto é isso que eu falo, o Sebrae. Se você buscar o Sebrae em qualquer lugar do Brasil, sabe, você vai ter esse apoio. E fora do Brasil também, por que eu falo isso? Porque nós temos, hoje, a gente falou da internet agora, né, de acesso à informação. O Sebrae hoje tem muitos cursos, inclusive disponíveis gratuitamente, sabe, no site do Sebrae. Você pega lá cursos, assim, até eu falo, né, gente, isso aqui precisa ser divulgado, assim, então a gente precisa falar mais sobre esses cursos, sabe? Porque desde o curso aí do marketing, sabe, gestão de pessoas, liderança, enfim. Então, assim, é uma gama, mais de 300 cursos disponíveis gratuitamente, sabe, para os empreendedores. Porque a gente sabe dessa competição, desse processo, mas o ponto está justamente nisso, é em oportunidades. Então, como que eu, um pequeno empreendedor, aqui tem uma empresa aqui em Luzerna, aqui, né, pequenininho, o que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar, sabe? E a informação tá aí, sabe? A informação, a gente falou antes, né, da desinformação, quantidade, enfim, que precisava ter uma curadoria, pessoas que têm essa autoridade, digamos assim, e o Sebrae é isso, sabe? O Sebrae, ele tem esse posicionamento de, cara, o que você precisa como empreendedor, a gente está à disposição. Então, é um propósito muito rico, assim, sabe? De poder olhar para isso e falar, olha, né, as ações, assim, em sua grande maioria, são todas gratuitas, sabe? Do Sebrae. Então, tem esse papel de ajudar o empreendedor brasileiro a desenvolver o seu negócio, ter um diferencial, pensar em inovação, pensar em melhorias, para justamente estar competitivo aí com o mundo todo. Que legal. Já tem uma frase para a gente fechar que o pessoal vai ficar pensando aí uns par de dias. Vamos falar do projeto que você está fazendo com a Noes, que é Legal. Garage. Garage, exatamente. Por que não Garage? Porque a gente usa essa nomenclatura quase americana, assim, né? O Startup Garage, né? Vocês estão chiques. Só tem a ver com garagem? Tem tudo a ver com o garage. Por quê? Houve, né, muito lá, quando a gente fala de tecnologia, para nós, assim, que estamos imersos nesse tempo, provavelmente você já ouviu falar do Vale do Silício, né? Sim. Então, o Vale do Silício é uma região, né, lá nos Estados Unidos, que é lá em Palo Alto, né? Uma região muito bacana, né? Tive a oportunidade de visitar lá, conhecer as empresas lá. E a gente tem empresas de referência, como Google, né, Apple, enfim. E tem muitas histórias de empreendedores, né? Você pega a própria história da Apple, né? É uma empresa que surgiu em uma garagem. Entende? Então, assim, empresas de garagem que foram crescendo, desenvolveram produtos
produtos, né, inovadores, e aí eles cresceram e se tornaram, né, a gente chama, tem as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, e são referências no mercado hoje, sabe? Então, essa história, a gente gostaria muito que se repetisse entre, né, os empreendedores, nossos estudantes, né? Então, a questão do Startup Garage, né, ele vem muito desse conceito, né? Então, é um projeto do Sebrae, que ele ajuda o aluno a criar a sua startup, né? A criar a sua empresa de base tecnológica, a sua empresa ali pequenininha, né? Que tem poucas pessoas, tem uma grande possibilidade de crescimento, sabe? Então, a gente tem um processo, né? Que a gente passa com os alunos. Então, desde lá da descoberta do problema, você validar o teu problema, saber se aquele problema faz sentido, você pensar em uma solução, que é justamente, puxa, eu descobri um problema. E agora, que solução que eu poderia pensar aqui para que seja realmente resolvido esse problema? Aí depois que você tem a solução, você faz o processo de validação da solução, que é o quê? Eu vou descobrir se a solução que eu pensei realmente resolve o meu problema, sabe? Então nesse processo você conversa com pessoas, né, tem essas interações, aí depois você cria um modelo de negócio, que puxa, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu sempre reforço isso, porque empresa que não ganha dinheiro não para em pé, entende? Então a gente precisa minimamente ter uma entrada de recursos, saber como é que a gente vai rentabilizar, falando inclusive sobre isso, né? Eu sempre pergunto para os alunos, olha, gente, a gente falar de ONG precisa de entrada de receita? Precisa. Então, sabe, até projetos assim, né? Tudo precisa de entrada de receita. Então, assim, quando a gente fala de modelo de negócio, é isso. A gente fala de modelo de financeiro, de forma a ganhar dinheiro. E aí a gente entra na parte de prototipação, que é o quê? Você criar o seu protótipo, você ir lá ter o seu MVP, né? O produto mínimo viável lá, você fazer testes com ele. E aí a última etapa que a gente passa ali, né? A gente tem a parte de marketing também, mas a última etapa a gente passa pela etapa do pitch. O que é o pitch? É a apresentação rápida da ideia, né? Então, os alunos ali, a gente está num processo aí de 4 semanas, né? Todo sábado já se encontrando aí. E amanhã, inclusive, né? Não sei que dia que vai sair esse episódio, mas no sábado, que amanhã a gente vai ter a nossa banca final. Olha que só. É onde os alunos, eles apresentam para uma banca, para incubadora, apresentam para o polo de inovação, sabe? Por quê? Para que eles possam dar continuidade aos seus negócios. O próprio Noesc também tem lá dentro, né, um hub de inovação, né? Vai que lá tem um investidor. Exatamente, onde eles apoiam o projeto, sabe? E aí vai ter uma premiação bacana, olha enfim. Aí, então, assim, os alunos, eles são incentivados nesse processo a criar o seu projeto, e aí depois do Garage, né, a gente tem essa continuidade, que aí sim, é muito legal porque continua com o ecossistema. Então, a gente está gerando ideias, gerando projetos, engajando alunos para que, quem sabe, né, vocês possam entrar em incubadoras também. Olha só, melhor combinar. Até acabou o tempo do vídeo aí. Mas deu boa. Gente, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Douglas, quero te agradecer, meu irmão. Veio lá, Douglas Batista, lá de Pato Branco, consultor do Sebrae. Compartilhou muito conhecimento. Que legal, de uma forma dinâmica, né? E aí, gente, fica a dica para você. As oportunidades, olha aí, rapaz. Tu tem filho? Música clássica, ainda não. Haverá sinais, hein? Haverá sinais. Um sinal pra você aí, olha ó. Aí, minha esposa aí, brincar. Canta lá. A mamãe gritou. Quá, 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 quá. Parece brincadeira, mas aqui, ó, é tecnologia. Exatamente. Alguém desenhou, alguém inventou. Exatamente. Isso aqui é a playlist da minha nenê que entrou aí. Obrigado, nenê. Meu irmão, as oportunidades estão aí, gente. Aproveite e faça valer a pena. O Sebrae tá aí, as incubadoras, né? Todo o ecossistema de inovação da nossa região está à sua disposição. Basta você querer ter vontade, levantar da sua cadeira, chamar no WhatsApp, procura o pessoal que com certeza alguém vai te atender. Sou testemunha disso. Tem uma consultoria muito legal do Sebrae que está me atendendo aqui. Abriu muito minha mente, abriu minha caixa de ferramenta aí para a gente pensar muito longe, né? Às vezes a gente pensa que sabe tudo e olha, tem tanto para aprender. Deus abençoe sempre sua caminhada, que você volte em breve aí. Amém, Cidinho. Olha, eu acho muito legal que tá aqui. Tem uma frase, ó, vou terminar com uma frase que eu termino as minhas palestras geralmente, que ela fala assim que a criatividade é você pensar coisas novas e a inovação é você fazer coisas novas. Olha, então esse convite que você falou ali para sair da cadeira, fazer, sabe? Então é sobre isso, sabe? Então, né, convidar o pessoal aí, né, quiser conhecer mais Pato Branco, vamos lá, então se conectar com o ecossistema de inovação aqui da região. O que eles isso comem? Faz... O que eles tomam? A gente falou de Pato Amarelo aqui, né? Tá conectando Pato, viu? Foi o final.
Deixar meu Instagram também, né? douglasenrique.batista, né? Quiser conectar, nós temos o nosso Instagram lá do nosso ecossistema, né? Que é o SRI Sudoeste, né? Para quem quiser acompanhar as ações, todas as ações de inovação que nós fazemos está lá no nosso Instagram, sabe? Então a gente também busca também fazer essa conexão, dar, né, essa visibilidade a todas as ações que são feitas. Mas estou muito feliz de estar aqui, ter batido esse papo com você, tá? Que Foi legal. Muito legal mesmo. E obrigado à nossa empresária Geisa, que fez o Geisa, agenciamento dessa entrevista aí. Obrigado, Geisa. Obrigado. Gente, diretamente da Incubadora Tecnológica de Luzerna e finalizando com um pintinho amarelinho e o patinho. Agora, crianças inteligentes, olha aí. Olha só. Tudo é um sinal. A, E, I, O, U. Viu, gente? Coisa boa. Haverá sinais. Mais um podcast do Cidinho, diretamente da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Agora nós vamos tomar um matete. Bora. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.